Dizem por aí que a procrastinação ela não pode ser eliminada, afinal é um padrão natural do nosso cérebro poupar energia. E por conta disso, você teria que se confortar em ser procrastinador e, no melhor dos casos, escolher procrastinar naquelas coisas que não são importantes para você. Será mesmo que ela não pode ser eliminada ou isso é uma lenda? É isso que eu vou te mostrar no capítulo de hoje e também você vai entender como se dá a procrastinação dentro do seu cérebro. Se isso é importante para você, então senta em curtir e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários para você aprender mais sobre como seu cérebro influencia o seu comportamento e, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. E hoje falaremos sobre essa tal procrastinação. Mas antes de mais nada, procrastinação não é igual a preguiça, tem muitas pessoas que associam essas duas palavras, eu expliquei isso em um outro capítulo, mas basicamente procrastinação é nada mais do que o termo usado para descrever o depois eu faço, que pode acontecer por uma série de fatores, inclusive preguiça, mas também falta de confiança, falta de clareza e inúmeros outros que eu cobri naquele outro capítulo. O grande ponto é que para ela acontecer, o nosso cérebro basicamente avalia a situação como um todo e as alternativas que você tem, e aí ele vai perceber que a atividade em questão que você quer fazer talvez gaste mais energia do que gere prazer, ou seja, não faz sentido você fazer aquilo. Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que você acabou de comer e você está com o prato sujo. Aí você pensa, bom, eu posso largar esse prato na pia ou simplesmente lavar. Aí você vai talvez pensar, André, mas poxa, é só um prato, deixa eu ver o episódio aqui no Netflix porque é mais legal, e o prato fica na pia. E esse incômodo de você largar o prato na pia é muito baixo versus o prazer encontrado no Netflix. Agora, imagine só 5 dias depois de você fazer isso constantemente. A pia começa a crescer. São pratos e pratos e pratos e sujeira, talvez cheiro, talvez bicho comece a surgir por lá e isso começa a te incomodar. Neste momento, o incômodo é maior do que o prazer de ver Netflix e aí o que acontece? Você vai lá e lava a louça. O mesmo vale para prazos no trabalho, em casa e todos os prazos em questão. O que a gente costuma fazer? A gente vai deixando para frente, para o próximo dia, para depois, até que o momento em que a gente olha para a situação e a gente começa a se incomodar, porque o prazo de repente começa a representar risco. Talvez a gente tenha que entregar hoje, talvez realmente é para agora, neste exato momento, e aí a gente simplesmente vai lá e faz, porque mais uma vez, naquele momento, dentro do nosso cérebro, a atividade em questão gera mais incômodo do que o prazer da atividade alternativa. Ou seja, deixar de fazer aquilo e perder o prazo é um incômodo muito grande versus ir tomar um cafezinho. E aí você fala, não, eu realmente preciso fazer. Mais uma vez, então, o que o seu cérebro está fazendo, avaliando a situação como um todo e as alternativas que você tem, e ele faz sempre essa comparação. Quanto de incômodo eu tenho para fazer aquilo que eu preciso fazer versus o benefício das atividades alternativas. E aí ele sempre vai escolher aquilo que favorece naquele momento. Só que conforme o tempo vai passando, essa régua, essa balança, ela vai mudando e aí sim a gente entra em ação. Por isso que nós entramos em ação sempre naquele último momento, quando não dá mais tempo, quando não tem alternativa a não ser fazer. E é por isso que seu cérebro te coloca sempre para fazer as atividades que são menos consumidoras de energia, seja pelo prazer que essa atividade gera ou pelo incômodo que realmente é grande e precisa ser eliminado através da execução desta atividade. Então, a procrastinação é um padrão. É uma força do nosso cérebro? Sim. Essa força pode ser eliminada? Não. Bom, se é uma força do nosso cérebro e a força não pode ser eliminada, então a procrastinação não pode ser eliminada? Mentira. Ela pode sim. Como assim, André? Poxa, ela é uma força e a força não pode ser eliminada, agora ficou confuso. Então vamos lá, o melhor jeito para chegar nesse ponto é pensar em um outro exemplo, outra força, depois a gente volta para a procrastinação. Vamos pensar na gravidade. A gravidade é uma força, certo? Sim. Ela pode ser eliminada? Não. Então significa que nenhum objeto ou até animal consegue voar, como o avião ou o passarinho, por exemplo? Consegue sim. Sabe por quê? Porque o fato de existir uma força não significa que não exista uma outra força que não possa ser aproveitada para anular a primeira. O avião voa, é um negócio gigantesco, grotesco de tamanho, peso e tudo mais, só que o que ele faz? Ele usa a resistência do vento a seu favor. É uma outra força sendo utilizada para anular a força da gravidade, que é impossível de ser eliminada. A gravidade sempre está e sempre estará presente. Agora, dizer que a procrastinação não pode ser eliminada é verdade, mas só para quem não sabe fazer. Existem duas maneiras de você vencer uma força. Como eu já disse, através de uma força maior
ou através do princípio da alavanca? O princípio da alavanca para mim ficou muito presente no jiu-jitsu, quando eu fiz uma década de aulas de jiu-jitsu na minha adolescência. No começo, na minha faixa branca, como eu era ali, ignorante das técnicas corretas, eu tentava ganhar fazendo força contra os meus oponentes. Só que eu era pequenininho, magrinho, era impossível eu ganhar de uma pessoa que era mais forte do que eu. Só que aí depois eu fui aprendendo que eu não precisava fazer força, e sim usar a força do meu oponente a meu favor. Essa, inclusive, é a essência do jiu-jitsu, é a arte da alavanca, de você usar a força do seu oponente a seu próprio favor. E aí eu comecei a ganhar as lutas. Aonde existe força, existe força, e nada mais do que isso. Agora, aonde existe força e conhecimento, existe poder. O conhecimento trouxe o poder de eu ganhar dos oponentes mais fortes que eu no jiu-jitsu. O conhecimento fez um trambolho gigantesco chamado avião vencer a gravidade. Uma rocha pequena, que é simplesmente uma rocha pequena, consegue, através de uma alavanca, mover uma rocha muito maior. Quem diz que não dá para vencer uma força que o cérebro tem, está na faixa branca. Não sabe como fazer e está tudo bem, mas não diga que não dá. Diga que não sabe fazer e aí realmente está tudo bem. Mas eu te digo que dá. E não só eu fiz, mas são milhares de alunos que passam por isso aqui dentro do Brain Power. A gente tem inclusive um canal no YouTube somente com as transformações como essas que você vai ver agora. Procrastinação. Eu quero dizer para vocês que não existe mais isso comigo. O sentimento de preguiça, de deixar para depois, para mim já não existe mais. E hoje eu não procrastino mais. Hoje eu consigo fazer tudo que antes eu fazia em um dia inteiro, eu consigo fazer em questão de horas. Eu não procrastino mais. Eu parei de fumar, eu parei de jogar joguinho, eu tirei meus planos da gaveta e eles estão acontecendo. Eu começo a fazer as coisas com menos procrastinação. Eu não procrastino mais, na verdade. Eu faço o que tem que ser feito. Que eu era uma pessoa que procrastinava demais, já tinha perdido até as contas de quantas vezes me matriculei em academia, nunca conseguia, pagava um mês, ia uma vez, 2 vezes, não ia mais. E depois que eu comecei a fazer esse curso, logo quando comecei, já me matriculei e já estou firme até hoje fazendo. E já perdi 5 quilos, eliminei 5 quilos, graças a Deus. Mais gritante, o aumento da produtividade que eu tive foi realmente muito importante essa mudança para mim. Eu comecei a observar como eu procrastinava. Na verdade, eu não tinha nem consciência de quanto eu procrastinava. E além de ter percebido essa consciência, eu passei a adotar ferramentas que me ajudam a combater essa procrastinação. A procrastinação é algo que me embarrava e muitas vezes já não existe mais em mim. E hoje é uma coisa que eu consegui tirar bastante do meu dia a dia e é legal que isso sobra tempo. Isso sobrou tempo para eu fazer todas as coisas que eu preciso fazer. Eu rendo muito mais, eu faço muito mais coisas, eu consigo ter um resultado muito melhor do que eu tinha antes, com muito mais tempo, muito mais tranquilidade. Eu só tenho, a palavra é gratidão. São milhares de alunos. Esse canal com vídeos que eu te comentei, que é exclusivo para acolher os depoimentos, as cápsulas de transformações que os nossos alunos passam. Se você colocar na sequência um vídeo atrás do outro, são 22 dias de vídeos ininterruptos. Se você realmente fizer isso, aceitar fazer uma maratona vendo um vídeo colado atrás do outro, sem parar para dormir, beber água e ir no banheiro, 22 dias de pessoas falando de transformações que elas tiveram. É sim possível você anular a procrastinação. Ah, André, mas para mim a procrastinação ela é muito forte. Não dá. Quanto maior a força, maior é a possibilidade de você criar uma alavanca. Se você tem uma força, use-a a seu favor. Força mais conhecimento realmente dá poder. A força sozinha, ela não significa nada. Junte com conhecimento, junte com técnicas. Dentre as técnicas que eu ensino nos nossos treinamentos estão a neurociência, neuroeconomia. Eu estou incluindo agora a neuropsicologia no mestrado que eu estou fazendo em Londres, que está super bacana, super complexo, mas muito legal. O grande ponto é que nada disso se compara com a junção de todas essas teorias
teorias que eu estou te falando com a programação neurolinguística e o princípio da alavanca. Se você usar a combinação de tudo isso como eu ensino dentro dos nossos treinamentos, você realmente remodela a força da procrastinação a seu favor. Você usa essa força para executar, para entrar em ação, para tirar aqueles objetivos que você vai guardando e simplesmente vai passando ano e aquilo vai se acumulando. Você simplesmente aniquila tudo aquilo, porque sim, tudo pode ser remodelado. Nós podemos até gostar de cigarro, uma coisa horrível que faz mal, a gente sabe que faz mal, não é gostoso o gosto do cigarro, só que tem muita gente que gosta, que se sente bem no ato de fumar. Esse é um ato que nós fomos modelando. E sim, nós podemos remodelar absolutamente tudo. Inclusive, nós podemos sim remodelar o nosso paladar para tornar a salada o nosso prato favorito. É o meu prato favorito disparado. Se você me segue no Instagram, você vai ver isso seguramente com bastante frequência. Entra aqui em Brain Power BR que você vai perceber. Também, uma outra força, nós podemos sim procrastinar e nem perceber, ou nós podemos se incomodar com a procrastinação e usar essa força a nosso favor. O grande ponto é que o nosso cérebro, ele é maleável, ele é programável, e se você não acreditar naquela sua vozinha interior ou outras pessoas te dizendo que isso é impossível, isso também pode sim acontecer com você. A neuroplasticidade é um fenômeno que vai alterando o nosso cérebro conforme os estímulos que ele recebe. E a grande beleza desse jogo é que você pode simplesmente receber os estímulos de forma inconsciente, aleatória, ou você pode escolher estes estímulos se você então souber como fazer isso e tiver as ferramentas exatamente para esse passo a passo. E agora, para acabar de uma vez por todas, aniquilar essa história de que é impossível, alguns podem dizer que o nosso cérebro sempre vai buscar preservar a nossa energia e não tem o que ser feito, porque essa é a função básica dele. Ledo engano. Há uma outra função básica do nosso cérebro, que inclusive vem muito antes do que qualquer outra, que é a função de te manter vivo. Essa é a essência. Se o cérebro tiver que parar qualquer outra coisa para te manter vivo, ele para. Essa é a função básica, é o cerne, é a essência do seu cérebro. Logo, sendo essa a função básica do nosso cérebro, então a gente precisa dizer também que é impossível que o homem se jogue de uma montanha ou de um avião. Afinal, o nosso cérebro, vendo isso, ele simplesmente te impediria. Fosse isso verdade, ninguém pularia de paraquedas, ninguém se jogaria simplesmente para o chão. Isso realmente representa um risco. Mas se a gente tem as ferramentas, a gente inicialmente sim faz até com medo, mas conforme a gente vai aprendendo, chega num ponto de ver que realmente pode até ser incrível essa experiência. Inclusive as pessoas pagam para pular e ainda afirmam e mostram para os outros, postam nas redes sociais. Ora, estamos falando da experiência de enfrentar a morte. A função número 1 do seu cérebro não é exatamente evitar isso. Então saiba que não há força maior que o seu cérebro vai emitir para realmente parar tudo que você está fazendo para preservar a sua vida. E tem gente que se diverte e até curte esse momento. Então não venha me dizer que não dá para eliminar a procrastinação porque é uma função básica do nosso cérebro só porque você não sabe fazer isso. Não fala que é impossível, fala que você não sabe. Eu sei. E se você também quiser saber, não deixe de entrar aqui em reprogrameseucerebro.com.br para você participar da nossa jornada de reprogramação cerebral, que é um evento gratuito de 7 dias sobre neurociência comportamental, com aulas online, e-book, PDF para você realmente baixar, com um objetivo: você entender como o seu cérebro funciona, como as decisões se formam, como ele foi desenvolvendo os padrões que você tem hoje, tal como esse da procrastinação, e efetivamente passar a entender a formação deste padrão e substituir sim os padrões de procrastinação e preguiça por padrões muito mais saudáveis e efetivamente escolhidos por você e não padrões inconscientes. Então entra aqui, reprogrameseucerebro.com.br, e agora é a hora de você conectar este assunto com você, porque senão você já sabe, o assunto entra por um ouvido e sai pelo outro. Então é a hora de você dizer aqui abaixo algo que você considerava impossível, mas que com esforço você simplesmente conseguiu. Hoje você olha para trás e você fala: cara, não acredito que eu pensei que isso era impossível. Para mim, os exemplos são infinitos. Começou logo no comecinho da minha carreira por entrar na Universidade de São Paulo. Eu achei que isso era impossível, eram muitos candidatos por vaga. Deu certo. Depois ser aceito no intercâmbio mais concorrido, no país mais concorrido, que era a França. Deu certo. Depois eu consegui ir para a área mais concorrida logo na primeira empresa que eu trabalhei. Deu certo. Depois criar o Brain Power, ter mais de 13 mil alunos em 4 anos, entrar no mestrado da King's School em neurociência na melhor universidade de neurociência da Europa. Enfim, a lista de impossíveis é sempre enorme na vida de qualquer pessoa. Basta você pensar e colocar aqui abaixo nos comentários:
melhores. E eu te sugiro fortemente que você realmente pense, porque você pensar no que foi impossível faz com que você perceba que essa história de coisas impossíveis não são tão verdade assim. A gente cria impossíveis na nossa mente e por conta disso, aí sim a coisa se torna impossível. Então, se você gostou dessa reflexão e fez sentido para você, aproveita aqui para clicar no curtir, para que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas, e também não deixe de assinar em algum lugar que é ao redor desse vídeo, tem um botãozinho assinar, marca assinar e receber notificações, assim o YouTube vai te avisar amanhã do nosso próximo capítulo, diário às 19 horas, e eu quero falar um pouco mais a respeito disso no nosso canal do Brain Power do Telegram. Basta para isso você entrar aqui, brainpower.com.br/Telegram, e nesse link você vai ter uma página que vai te explicar passo a passo como é que você faz para entrar, ou caso você já tenha o Telegram instalado, basta você usar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code, que aí automaticamente você vai lá para dentro do grupo. E para a gente concluir agora com chave de ouro, eu deixo você com o link completo com as palavras da Rosimeire, aluna do curso Reprograme Seu Cérebro, que simplesmente deixou a procrastinação para trás. Mais uma das milhares de alunos que fizeram isso. E é hoje então que a sua procrastinação fica para trás. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã.